Fala pessoal, nesse vídeo vou trazer para vocês uma análise bem completa e atualizada da CPFL Energia, uma empresa que tem sido altamente recomendada aí pelos bancos de investimentos, principalmente para você que está montando uma carteira com foco em dividendos. Essa empresa ela ataca nos 4 segmentos do setor elétrico e hoje ela tem recomendação de compra entre R$ 37 e R$ 39. Então, tanto o Goldman Sachs, Credit Suisse e o Banco Safra estão cobrindo esse ativo com recomendação de compra. Nessa análise a gente vai abordar os diferenciais competitivos da CPFL Energia, onde que ela se destaca em comparação ali à CEMIG ou até mesmo à Neoenergia. Outro ponto-chave aqui que a gente vai analisar os principais riscos de você investir nessa ação por longo prazo. Pessoal, se você olha para essa empresa, você tem que olhar muito mais com foco em dividendos, tá? Então, a empresa tem melhorado muito seus indicadores de rentabilidade e que está distribuindo praticamente 100% do seu lucro líquido nos últimos anos. Então, é uma empresa que está alcançando um patamar de qualidade superior com boas perspectivas de dividendos. Tudo isso eu vou mostrar para você nesse vídeo. Se eu te ajudar com essa análise, eu peço que você fortaleça o meu trabalho, se inscrevendo, deixando o seu like e um comentário também para esse vídeo ganhar visibilidade. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Pessoal, analisando aqui o gráfico da lucratividade desse ativo, a gente percebe que ele vinha com lucro praticamente estagnado até o ano de 2017. Entretanto, de 2017 para cá, ele vem apresentando um forte crescimento na lucratividade. E não é só aqui, pessoal. A própria margem líquida da companhia vem mostrando que a partir de 2017 alguma coisa aconteceu dentro dessa empresa que permitiu que ela fosse ganhando um forte nível de eficiência operacional. Olhando para o retorno sobre o patrimônio líquido, ele saiu de 8% em 2016, alcançando agora o patamar de 31%, um retorno sobre o patrimônio extremamente elevado. O que aconteceu aqui foi que a partir de janeiro de 2017, a State Grid, que é a maior empresa do setor elétrico em níveis globais, ela fez aquisição de 54% da CPFL Energia, se tornando a controladora dessa empresa. Pessoal, então a State Grid ela segue realizando a aquisição de diversos ativos ao redor do mundo, desenvolve novas tecnologias lá na China e vai implementando nos modelos de negócios das companhias recém-adquiridas. Isso permite que as novas companhias elas alcancem um patamar de eficiência operacional muito superior. É isso que a gente tem visto na melhoria daqueles resultados. Então, quando a gente olha para o modelo de negócios da CPFL Energia, a gente vê que tem um certo nível qualitativo bem acima da média, uma empresa que tem foco na digitalização para o contato com o cliente, automação e modernização das redes, utilizando religadores automáticos, uso de inteligência artificial, automação em centro de operações, medidores inteligentes, RPAs, suportando automação e simplificando o processo e vários projetos de pesquisa e desenvolvimento, como mobilidade, armazenamento, microrrede e cidade inteligente. Então a gente vê que ela está num patamar superior realmente. Todo esse arcabouço tecnológico permite que a companhia tenha um avançado sistema de controle e monitoramento. Então esse sistema que ele consegue identificar previamente ali os furtos de energia, também as perdas de energia, isso acaba tornando a empresa altamente eficiente a longo prazo. Um ponto interessante aqui é que a empresa ela vem instalando diversos religadores automáticos, então quando o cliente estiver inadimplente, ela não precisa mobilizar ali colaboradores, veículos, que vai ter gasto de combustível, gasto de pessoal, ela consegue através de uma simples tecnologia ter uma eficiência muito maior e redução de custos a longo prazo. No último ano, a empresa gerou um EBITDA de 13,4 bilhões, sendo mais de 50% desse valor oriundo do segmento de distribuição, que é o carro-chefe da companhia. Dentro desse segmento, a empresa possui ativos premium localizados em estados com bons potenciais econômicos, tanto o interior de São Paulo quanto o interior do Rio Grande do Sul. O segundo segmento que tem maior participação no EBITDA é o segmento de geração, e aqui cabe um ponto de atenção, sendo que 60% dessa geração é oriunda de pequenas centrais hidrelétricas e de usinas hidrelétricas, ou seja, ela é um ativo um pouco mais exposto ao risco hidrológico. Um dos segmentos onde a empresa vem investindo mais recentemente é o segmento de transmissão, tem buscado fazer a aquisição de alguns ativos que ela considera interessante para o seu portfólio. Nos últimos anos, a companhia tem focado bastante em eficiência operacional, não é à toa que a gente tem visto essa forte evolução da margem líquida, né? Então, depois que a State Grid ela toma conta da companhia e vem trazendo, importando bastante tecnologia da China, melhorando os processos internos, é isso que a gente vê, uma companhia que vem mudando aqui da água para o vinho. Então, o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, sai de 7% em 2016, alcançando agora um patamar de 20%. Então, conseguiu extrair sim bastante eficiência desse ativo. Pessoal, um ponto interessante é que hoje os indicadores de rentabilidade da CPFL Energia, eles perdem apenas para a Engie, que é a top 1 do setor. Então, excluindo a Engie, ela é a companhia que tem melhor apresentado o crescimento da rentabilidade nos últimos 2 anos. É claro que o mercado ele acaba
precificando essa melhora, tá? Então a empresa está sendo negociada hoje com preço sobre valor patrimonial de 2,1 vezes e um PL de 7. Se a gente comparar com outras empresas do setor que também estão melhorando bastante o seu operacional, ela não é a empresa mais barata, mas é uma empresa que tem pagado bons dividendos. Como vocês podem ver, existe uma estimativa de queda no CAPEX nos próximos anos. Isso mostra que a empresa ela não tem a pretensão de realizar fortes aquisições e tudo isso aliado a um baixo endividamento, então dívida líquida sobre EBITDA de 1,45, endividamento muito tranquilo para uma empresa de energia elétrica. Tudo isso aqui acaba abrindo espaço sim para um dividendo bem acima da média, tá? Então esse dividendo aqui ele deve aumentar aí nos próximos anos, principalmente considerando o fato da companhia prever uma queda nos investimentos nos próximos anos. Quando a gente olha aqui para o payout de dividendos, ele tem ficado na casa dos 100% já nos últimos 4 anos e tudo indica que deverá permanecer nessa faixa dos 100%. Então quando você investe na CPFL Energia, você está olhando muito mais para dividendos do que para crescimento, já que a companhia não pretende investir tanto aí nos próximos anos. Pessoal, outro ponto de atenção interessante na nossa análise é que a companhia vem reduzindo bastante a sua alavancagem nos últimos anos e atualmente 72% da sua dívida está diretamente atrelada ao CDI. Tá? Isso aqui é muito ruim para a companhia porque acaba comprometendo bastante o resultado financeiro. Então, boa parte das receitas dessas companhias utilities, elas são reajustadas pelo IPCA, mas quando você tem uma dívida contratada majoritariamente no CDI, isso tende a machucar bastante o resultado financeiro da companhia. Mas como a gente tem uma perspectiva de queda na taxa Selic nos próximos anos, a tendência é que o custo da dívida deverá reduzir bastante, abrindo mais espaços ainda para um bom pagamento de dividendos. Pessoal, qual seria o risco de você investir numa empresa como a CPFL Energia? Bom, eu vejo poucos riscos atrelados ao modelo de negócios da companhia, tá? O principal deles aqui seria o fato da companhia ser bastante exposta ao risco hidrológico, já que seus ativos de geração de energia, eles são muito mais voltados ali para usinas hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas. Mas como a gente viu, a geração ela representa só uma pequena parte do EBITDA. Hoje o foco da empresa, o carro-chefe, é a distribuição. Então isso aqui seria mitigado pelos outros segmentos. Hoje eu acho que o principal risco é o fato da companhia ela estar em posse de um controlador externo, tá? Então a State Grid hoje é a dona da CPFL Energia, tá? E o baixo free float aliado a um controlador externo pode contribuir para um risco de OPA, ou seja, de fechamento de capital. Isso aqui nem sempre é ruim para o acionista, principalmente para o acionista que pagou barato no ativo, porque historicamente essas empresas, quando vão fechar capital, elas pagam um prêmio em cima do preço das ações, como aconteceu ali com o caso da Energias do Brasil. Porém, temos que lembrar que a CPFL Energia é uma empresa que já está bem precificada pelo mercado, então um preço sobre valor patrimonial superior a 2. Isso aqui é claro que é facilmente justificável pelas taxas de retorno da companhia, então indicadores de rentabilidade muito acima da média. Obviamente o mercado ele vai pagar um prêmio para se associar a um ativo de altíssima qualidade, mas aí cabe um ponto de atenção. Essa empresa ela possui um free float de apenas 16% e no passado a State Grid ela já realizou algumas incursões para tentar fechar o capital da CPFL Energia. Isso foi lá em 2017, tá? Eles iniciaram a tentativa de fechar, não conseguiram e depois no final das contas eles acabaram entregando mais de 10% da sua participação acionária para o mercado, chegando nesse free float de 16%. Eu vou deixar o link dessa matéria na descrição do vídeo para você entender bem o que aconteceu, mas eu não acredito que isso vai acontecer no curto prazo, tá, pessoal? Entretanto, é um risco que você tem que analisar, escolher ou não investir nesse ativo. Hoje, quando a gente fala de retorno ajustado ao risco, eu acredito que existem outras companhias que estão com patamar de qualidade bem elevados também, mas quando a gente fala de valuation, empresas que estão muito mais descontadas e com payout de dividendos menor e mesmo assim entregando um dividend yield parecido aqui com o da CPFL Energia. Então, quando a gente olha para dividendos e para valuation, existem opções mais favoráveis atualmente no meu ponto de vista. Pessoal, antes de prosseguirmos, gostaria de convidar vocês a fazerem parte do nosso clube de membros. Aqui vocês vão ter acesso a algumas análises exclusivas nessa planilha que sintetiza bem o preço-alvo dos ativos, os dividendos projetados, além dos gatilhos de crescimento para muitas ações aí que a gente vem acompanhando de perto. Além disso, você terá acesso a vídeos exclusivos, como o vídeo recente onde eu venho comparando vários ativos do setor elétrico, um vídeo com informações privilegiadas que eu tenho certeza que podem agregar bastante para a análise de vocês. Se fizer sentido, fica aí o convite. Pessoal, agora quando a gente fala de dividendos, provavelmente a CPFL Energia vai continuar entregando uma forte geração de dividendos para sua carteira de investimentos de longo prazo.
Ponto interessante é que a companhia está passando por uma fase de redução do CAPEX, está com alavancagem muito boa, muito controlada. Empresas com controlador externo têm uma tendência de realizar um payout elevado, que é uma forma dela repassar também os recursos para o controlador chinês. Um outro ponto interessante é que o Banco Safra destaca que o dividend yield seria relevante mesmo que a empresa decidisse distribuir um payout de 50%. Então, caso ela pagasse apenas 50% do lucro líquido ajustado para os próximos 12 meses, você receberia algo na faixa dos 6,5%. Um dividend yield muito interessante. Mas a gente sabe que historicamente nos últimos anos a empresa tem pagado aí 100% do seu lucro líquido na forma de dividendos. Então, se a gente anualizar a projeção do Banco Safra, vai dar um dividend yield entre 12% e 13%. Um dividend yield muito interessante aí para uma carteira de longo prazo e uma empresa que tem também características qualitativas muito acima da média. Espero que você tenha gostado dessa análise. Se você curtiu, me dá uma moral, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com um amigo que esteja também estudando essa empresa. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.